E aí, pessoal? Tranquilo? Estão mais calmos? Pararam um pouquinho para refletir sobre o que a gente viu? Vamos analisar precisão, recall e outras métricas quando a gente tem uma matriz de confusão com mais de duas classes. É possível utilizar essas métricas com mais de duas classes? Sim. Vamos lá. A taxa de acerto você já conhece com mais de duas classes. A gente olha a diagonal principal. Então aqui está um exemplo com três classes. A taxa de acerto vai ser a soma, o número total de acertos vai ser a soma da diagonal do principal, dividido pela soma da matriz toda, certo? E aqui está um exemplo mostrando a taxa de acerto de cada um desses dois classificadores. O primeiro, que classifica todo mundo como B, tem um acerto de 40%. E o segundo, que é mais sofisticado, classifica com 95% de acerto. E a taxa de erro? Bom, a taxa de erro é 1 menos a taxa de acerto. Então, basicamente, se você quiser usar como matriz de confusão, você vai somar todo mundo que não seja da diagonal principal. Mais adiante, quando a gente vê matriz de custo, a gente vai ver que a matriz de custo, para calcular a taxa de erro, ela simplesmente vai ser 0 na diagonal principal e coloca um custo igual a 1 para cada uma das outras posições da matriz. Tá bom, mas taxa de acerto e taxa de erro vocês já sabiam calcular para mais de duas classes, né? Bem óbvio. Mas como é que ficaria a precisão? Bom, a precisão, como a gente disse, a gente tem que olhar por coluna, não é isso? Então a gente pega a taxa de acerto, os verdadeiros positivos daquela coluna, dividido pela soma de todo mundo da outra coluna. Então, para esse classificador classifica como todo mundo com B, a precisão é 40%. E qual é o recall? Para a classe B, observe que aqui a gente está olhando por classe. Para a classe B, então eu vou olhar a linha. Na minha linha, eu acerto 71 e erro 0. Portanto, a recall é 100%. E qual é a taxa de erro? A taxa de erro eu vou somar todo mundo que está fora da diagonal principal e dividir pela soma de todas as posições da matriz. E a minha taxa de erro é 60%. Se a taxa de erro é 60%, a taxa de acerto seria 40%. Mas o recall é 100% para a classe B. E obviamente o recall é 0 para as outras classes. Mas acontece que a taxa de erro, a taxa de acerto, no caso vai ser a média ponderada do recall. A gente vai ver daqui a pouquinho. Para o classificador 2, vamos lá, olhando apenas a classe B. A precisão, ela como tem um viés para as outras classes, né? Não tem nenhum viés para a classe B, então a precisão dá 100%. Porque todo mundo, quando eu olho a coluna da classe B, todo mundo que eu disse que é B, eu acerto, não tem nenhum erro. Quando eu olho a linha da classe B, aí sim, tem bastante erro. Tem 9 erros, 5 dizendo que são da classe A e 4 dizendo que são da classe C. Então o recall aqui dá 87%. Mas a taxa de erro global, né? E aqui está calculando 1 menos a taxa de acerto, né? Porque fica mais fácil somar a diagonal principal e dividir por todos os outros valores. A quantidade de elementos em cada classe. É 5%. Aqui eu estou olhando na base, o software Explorer do ECA. O ECA tem vários softwarezinhos. E esse daqui é o Explorer. Então, aqui ele dá alguns resultados. Ele dá a taxa de acerto, né? O número de acerto é a taxa de acerto. O número de erro é a taxa de erro. Algumas outras métricas aqui, a quantidade total de exemplos, aí ele calcula precisão, recall, medida F, área ROL que a gente vai ver, esses outros a gente vai ver depois. Por enquanto vamos focar aqui, recall, precisão e medida F. E também ele mostra a matriz de confusão a partir do experimento. A gente vai ver mais daqui a pouquinho que esse experimento foi um experimento do tipo 10-fold cross-validation. E o classificador aqui, nesse caso, foi 0R. O classificador 0R diz que todo mundo é da classe majoritária. No caso aqui é a classe B. Então vamos lá. Então esse primeiro classificador é aquele que diz que todo mundo é da classe B. Acertou 71 questões e errou 107. No total são 178. Olhando a classe 2, que é a classe B, né? A gente já tem as medidas. Recall, 100%, porém a precisão é 0,39. A gente acha que tinha calculado 40% antes.
A medida F é só aplicar a formulazinha, a gente tem aqui. Agora vamos olhar para as outras classes. Qual é a precisão para as outras classes? 0 e o recall 0 também. Por quê? Porque ele não diz, ele diz todo mundo da classe B, então acaba acontecendo isso. Lembrando que o recall tem a ver com a taxa de acerto, né? A taxa de acerto a gente viu aqui que é 39,9%, 39,88% ou 39,9%. A média ponderada do recall, pela quantidade ponderada pela quantidade de elementos em cada classe, é 0,399, ou seja, é a taxa de acerto do classificador. A gente também pode fazer a média ponderada do precision, que seria a precisão total do classificador, que no caso aqui dá 0,16 ou 16%. E vamos lá. Esse outro classificador, que por sinal é um NN, a gente tem os mesmos casos, só que observe que a taxa de acerto aqui já é maior, 94%. E mais uma vez, a gente vê que é a média do recall. A gente tinha analisado somente antes a classe 2, a classe B. E aí na classe B, a gente viu que a precisão é 100%, porque dificilmente ele diz que é B, então ele acerta todo mundo, ele diz que é B, acerta todo mundo. Mas o recall é 87%. Para a classe A e C, observe que a precisão já é menor. Por quê? Porque ele erra alguns exemplos. Diz que é A quando é B e diz que é C quando é B. Mas o recall é alto. A mesma coisa, né? Porque a precisão cai um pouco, ou o recall subiu, a precisão cai. Geralmente, então, ou cai muito, cai pouco, depende da base, depende do classificador, etc. Observe que esses outros dois, a classe 1 e a classe 2, a classe A, 1 e 3, a classe A e a classe C, tem recall máximo, mas a precisão deles cai um pouco por causa disso. Não é? Porque eles têm um viés para dizer que é da classe A ou da classe C e acaba que a precisão vai cair. E aí a gente tem aqui, como eu comentei, a média ponderada do recall, é a chamada taxa de acerto, e a média ponderada da precisão seria a precisão global. Aqui tem mais um classificador para a gente analisar. Eu peguei esse porque ele apresenta erros diferentes. Ele apresenta um erro aqui, ele dá um menos viés para a classe A. Com isso a gente vai ter o quê? Que a precisão na classe A, na classe 1 é 100%. E nas outras já deixa de ser. Mas na classe C é que ele apresenta o recall de 100%. Por quê? Porque ele confunde da classe B, uns que são da classe B ele diz que é C, e outros que são da classe A, ele diz que são B. E aí por isso que o recall da classe A e B não ficam muito altos. Coloquei isso para a gente comparar com outros. O que é que acontece? Só mostrando que se aumenta o recall em uma classe, que é outra comparação que a gente não tinha visto, se aumenta o recall em uma classe ou nas outras, acaba que eu caio o recall, aumentei uma classe, no caso aqui aumentei o recall para a classe C e baixou um pouquinho para as outras. Aqui aumentei o recall para a classe A e para a classe C, e aí o recall baixou para a classe B. A mesma coisa para a precisão. Se a precisão é maior para uma classe, o recall cai nas outras. Então você tem esse trade-off entre precision e recall dentro da mesma classe. E entre o precision, né? Se você aumenta a pressão numa classe, nas outras cai. Se aumenta o recall numa classe, nas outras cai. Porque isso aí porque você está colocando um viés no classificador. Se você dá um viés para a classe C, você vai aumentar o recall para a classe C, diminui o recall das outras classes e diminui o precision da própria classe C. Oi pessoal, bem interessante nessa questão de precisão e recall. Mas mais um golinhozinho de água que a gente já vai terminar essa primeira parte, a gente vai falar de curva ROC.